Aqui é a Alana. Aqui é a Juliana. Aqui é a Érica. Seja muito bem-vinda ao nosso ABcast. Nesse quadro nós batemos um papo sobre o mercado magistral, tendências, processos. Estamos aqui com a nossa convidada Érica, que é speaker do nosso curso de cálculos e controle de qualidade. Estamos com a Ju, que é a nossa consultora farmacêutica também. E o assunto de hoje vai ser peso médio, pessoal. Se você tem dificuldade, você tem muitas dúvidas em relação ao peso médio, é agora a hora de você tirar suas dúvidas, tá? Então vai ser um bate-papo bem leve, vamos tentar trabalhar de forma mais leve possível para tratar esse assunto. E meninas, quando se fala em peso médio, o primeiro contato que eu tive com o peso médio foi quando eu era estagiária. Inclusive, a Érica estagiou nessa empresa, né? Era a Intervet Animal, uma indústria farmacêutica veterinária. Na época era Intervet Animal, né? Depois virou MSD. E eu fazia o segundo semestre estava na transição, de segundo para o terceiro, iniciei minha carreira lá. Tenho muita gratidão por essa empresa, inclusive. E eu trabalhava no setor de produção. E eu tive contato com tipo uma planilha assim, manual, sabe? Onde a gente fazia os gráficos e me colocaram lá para eu ficar anotando os pesos, tanto para medir o volume e fazer o também da produção, né? Dos produtos semi-acabados. E eu nem sabia, mal imaginava que era peso médio, ou volume médio, né? Que a gente fazia ali. Que eu fazia ali, e detalhe, eu fazia tudo manual. Tinha aquela planilha, eu marcava, a cada 15 minutos eu extraía uma amostra de 10, fazia uma amostragem de 10, tirava fazia a medição, tirava uma média. A cada 15 minutos eu fazia isso, e era tipo 4 horas de produção de um lote. Imagina só. E depois, minha monografia, né, meu trabalho da faculdade, também envolvia não só peso médio, mas o CEP, né, controle estatístico de processo. Eu pegava as cápsulas a cada 30 minutos. Na realidade, eu usei o peso médio e o CEP para identificar e solucionar um problema que era divergência de peso. Chegavam com o tempo, as cápsulas iam reduzindo o peso e ninguém entendia por que isso acontecia. Então, usei o peso médio e o CEP, né, o controle estatístico de processo, para identificar e solucionar esse problema. Então, assim, o peso médio ele tem muita relevância para o controle de processo, né, para você tanto identificar sobre o teu processo, né, se o teu processo está conforme, se a tua uniformidade de conteúdo, as chances da tua uniformidade de conteúdo de dar dentro das especificações são altas, né? Então, é um parâmetro muito relevante, de fato. E aí, meninas, falando mais sobre o peso médio, né? Como foi a experiência de vocês já com o peso médio, né? Que eu sei que é o terror para muitos farmacêuticos, muitos técnicos. Pronto, a minha experiência, né, em peso médio, né, diferentemente da Alana, que foi, né, na indústria, né, em grande escala, mas a minha experiência, quando eu iniciei, foi numa farmácia que não tinha processador estatístico, né? Então, era tudo manual, né? Lá nós usávamos as especificações farmacopeicas, né? E a cada produção, a cada medicação manipulada de uso interno, a gente calculava o peso teórico, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois, mas, né, levando em consideração o peso dos ativos, com o peso dos recipientes, o peso da cápsula, calculava um por um mesmo, a cada produção, o peso teórico, e pesava 1 a 1 as 20 cápsulas para ver o peso médio. Então, aí foi que eu vi, principalmente, a importância, né? Porque é um item que a gente aprende, sabe, da teoria, mas quando a gente vê lá na prática, é que a gente, né, depois do processo ali de encapsulamento, às vezes você não pensa como é que está dando tão diferente, né? Às vezes a manipuladora vem, doutora, reprovou, né? Então, realmente, né, eu aprendi bem a importância nessa época. E depois eu fui para farmácias com processador estatístico, né? Aí já é um processo bem mais rápido, né? Mas assim, né? Como a Alana citou, é um controle, né? Mesmo, né? Quem participa do nosso curso de controle de qualidade
né? A gente cita bastante a importância do peso médio, que é o peso médio, né? É um teste, né? Depois da manipulação que é obrigatório para a cápsula, né? E nos permite avaliar como está o nosso encapsulamento, a qualidade do nosso produto. É importante frisar, Ju, que assim, a gente foca muito em cápsula, mas a gente vai até mostrar uma tabelinha da Farmacopeia que se aplica para tudo. Tudo que você Isso. sachê é de extrema importância a gente aplicar, Até fazer o no peso nosso médio. curso, às vezes tem cápsula oleosa, precisa, né? Sachê Isso. precisa. Exatamente. Precisa, pessoal. Para quem está iniciando, vamos só fazer um esclarecimento sobre o peso médio, né? É nada mais que você avaliar se as cápsulas ou o produto que você está manipulando, ele não tem uma grande variação. Porque, entenda, se você manipula uma cápsula de 100 miligramas, não tem algum, né? Ter cápsula ali com 110 miligramas, cápsula com 90 miligramas do ativo. Tem que ter uma margem máxima e uma margem mínima em torno do peso daquela cápsula. E esse peso, a gente vai adentrar um pouco mais na frente, se refere tanto ao ativo quanto ao recipiente. Então, quando a gente pesa uma cápsula, a gente não tem como saber ali, a não ser que nós façamos o teor, quanto tem de ativo, mas o peso médio ele vai me dar um excelente norte, né? Que o peso médio referente ao peso do conteúdo ativo mais recipiente, se o que contém ali está de acordo com as especificações quando se fala de teor também, né? Claro que vai ser um direcionamento para o teor, a gente vai explicar um pouco mais na frente a diferença entre peso médio e teor, mas vai dar um excelente parâmetro para um norte e segurança para liberar aquele produto e falar, né, com segurança para o paciente falar, tua cápsula tem a concentração, né, o teu medicamento, o teu suplemento tem a concentração que está no rótulo. Então, é basicamente isso, tá? E aí, Érica, tua experiência com o peso médio? Vamos lá, a gente trabalhou muito juntas, né, Alana? A Alana trabalhou na indústria e eu também, em setores diferentes e épocas um pouquinho diferentes, mas também a minha experiência começou na indústria. Eu era do setor de controle de qualidade físico-química, então a gente fazia muito peso médio. Depois na manipulação, que fomos colegas de farmácia também, né, Alana? Sim. Nós trabalhávamos na mesma farmácia e fazíamos o peso médio também. Meu Deus, era. E a gente está relembrando, velha, né? A Alana que me levou para essa farmácia, me indicou, fui contratada, e daí a gente trabalhava juntas, né? Então, sempre quando tinha algum problema, era muito bom, porque eu estava começando. Eu não sabia. E a gente aprendia juntas, né? A gente pesquisava muito para poder entender qual o problema, o que é que houve para que acontecesse aquilo, né? Aquele erro. É engraçado que a gente veio de indústria, então a gente tinha uma noção muito clara sobre processos, né? Isso ajudou muito a nossa, porque foi o nosso primeiro emprego, né? Nessa farmácia com manipulação. Foi o primeiro. Não, eu trabalhava também na GEM, né? Não, cosméticos, numa indústria de cosméticos. Na Fins. Sim. Então eu trabalhava na Fins, trabalhava também no Oswaldo Cruz. E daí a gente discutia bastante, tirava muitas dúvidas uma da outra, né? Era bem interessante. Foi uma época de muito aprendizado. Inclusive, eu fazia parte do tempo, né? Eu trabalhava na matriz e outra parte na filial. A matriz tinha o processador estatístico. Na filial não tinha. E eu não abria mão. Como eu já tinha essa clareza, eu já tinha passado por essas experiências, né? Mesmo sem saber muito que eu era estagiária. E depois eu entrei eu fiz esse trabalho de CEP, eu não abri mão do peso médio e eu montei uma planilha só para fazer o peso médio, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Né? Isso você consegue fazer na planilha também. Então, a gente vai falar sobre ferramentas. Antes, eu queria te convidar para se inscrever no canal. Se você não está inscrito ainda, deixa aqui teu like se esse assunto é interessante para você, para nós difundirmos, né, esse canal cada vez mais e contribuir ainda mais com conteúdo para você aqui sobre o mercado farmacêutico, magistral. Então, deixa aqui teu like, hein? E se inscreve no canal.
Pronto. E agora a gente tem muitas, além da nossa experiência própria, né, com o curso, nós temos muitos cases dos alunos que falam a forma como eles fazem o peso médio. Surgem muitas dúvidas. Todo o curso, né, é um tema bem polêmico. É um tema muito polêmico. Na penúltima turma, eu acho que a gente extrapolou muito do horário por conta que a turma se questionou muito, trouxe muitas dúvidas do dia a dia em relação a esse peso médio. Mas é muito interessante porque acaba que a gente vê a dificuldade que e é algo que é tão rotineiro, que é tão simples, que tem que ser feito, né? Mas que, se não for bem abordado, realmente causa essas dúvidas, esses questionamentos. E a gente está aqui para isso, né? Para poder discutir, trazer novas ideias. Sim, total. E é engraçado porque muitas vezes, e assim, eu já fui assim, né? Eu tinha dificuldade, não no processo em si, né? Por exemplo, eu tinha uma planilha ali que fazia todo o cálculo. Eu fazia o cálculo manual, praticamente. Mas muitas vezes a gente vê a dificuldade, e era uma dificuldade que eu tinha também, em relação à leitura. A própria farmacopeia, na minha visão, é um pouco confusa, né? O parâmetro em relação a já antigos, né? Os limites são um pouquinho altos, né? A gente sempre fala isso. Isso. E um dos meus primeiros gargalos que eu tive em relação ao peso médio lá, na realidade eu já estava atuando como consultora, eu estava implementando os processos e, como forma de validar, né, o processo nessa farmácia, o que é que eu fiz? Fazer o peso médio, né, fazer todo o processo. No caso, o alvo da manipulação lá eram cápsulas, então eu iniciei com cápsulas, tirava uma amostragem e enviava para um laboratório, né, qualificado, terceirizado, que é a Qualitar. E aí, uma das minhas primeiras frustrações que eu tive foi porque o peso médio deu certinho e foi até com a fluoxetina. Tive com fluoxetina e tive com o ácido fólico. Peso médio deu ok, né? Deu dentro das especificações, mas na prática o teor não deu conforme. E aí, depois eu fui perceber que era para ter avaliado o peso teórico, né? Feito o comparativo do peso teórico e o peso real, né? Quer dizer, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o que foi que aconteceu? O peso médio estava ok, considerando o peso das minhas cápsulas. Só que na prática era para o peso total da minha. O peso total dá 150, um exemplo, e deu 120. Então, considerando um parâmetro dessa média de 120, estava ok. Tinha cápsula com 122, 118. Só que era para ter dado o quê? 150. A tua referência estava errada. A minha referência estava errada. E isso acontece. A gente pegou, acho que foi justamente a penúltima turma ou a antepenúltima, que teve vários alunos que ficaram. Não é assim não, porque eu peso 10, divido por 10, aquilo ali é meu peso teórico. Né? Ou então pego a primeira, ou pego a média das três aconteceu primeiras. Isso também. Isso. Pego a primeira, por exemplo, a primeira deu 127 gramas, então pronto, todas têm que estar ali. Ou pega 3 ou pega 10. Quer dizer, algo que é importante a gente deixar claro aqui. Mas como foi uma virada de chave para mim, de fato, eu já sabia a importância do peso médio, só que eu consegui avaliar, né, o peso médio, só que ainda tinha uma vírgula ali que eu não estava atentando, né? Então, e assim, poxa, como é que pode? Quando eu fui investigar, foi importantíssimo para eu investigar o problema. Conclusão, estava havendo perda de conteúdo. Então, o peso médio estava ok, não estava sobrando, nem estava faltando, o meu processo aparentemente ok, mas o percentual perdido ali foi suficiente para dar não conformidade no conteúdo. No teor, o teor estava abaixo das especificações. Olha que louco, né?
Olha que importante E assim, só para ressaltar, o peso médio, por mais que a gente faça, o peso médio é o padrão que a gente tem que analisar de todas as nossas as formulações, só que o fato dele estar ok, por mais que a gente esteja usando como referência o peso teórico, não quer dizer que eu estou com o teor ok. Eu posso ter um problema, por exemplo, de uniformidade da homogeneização do pó, eu posso ter um problema em relação ao teor. Lógico que o peso médio ele deve estar ok, mas o fato dele estar ok não é uma garantia universal de que eu estou com todos os processos ok. Porque é outra dúvida que os alunos, né? Às vezes tem alunos que perguntam, e é obrigatório, tem que fazer com todas as formulações sólidas? Tem, né? E justamente para analisar esse segundo ponto, né, a uniformidade do conteúdo, né, que a gente também é obrigatório a fazer esses ensaios, né, em empresas qualificadas, terceirizadas, para ver como é que está o nosso teor, né, como é que está o teor dos ativos na farmácia. Então, a gente manda, né, a legislação especifica direitinho, cápsulas, né, de concentração inferior a 25 miligramas, a periodicidade de mandar quem trabalha com citostático, hormônios, né, controlados, antibióticos, né, justamente para também ter a periodicidade, o peso médio é obrigatório para cada formulação e a verificação terceirizada tem o cronograma certinho, porque também para observar esse segundo ponto muito importante, que é a uniformidade do conteúdo. Total. E o fato é que o nome do teste é peso médio, mas nós não avaliamos só a média daquela amostra, né? Nós pegamos 10 a 20, 10 a 20, 10 a 20. É uma pergunta, né? Isso é uma polêmica, né? Muita gente já reduziu para 10, mas assim, a gente sempre aconselha serem as 20, né, pessoal? Na farmacopeia tem 20, né? O que é que a gente ainda usa? Outro dia, conversando com a Alana, a gente estava discutindo sobre as questões dos 10 ou 20. Eu creio, assim, lógico que isso não é um consenso universal, né? Que até 90 cápsulas a gente pode trabalhar com 10, né, Alana? Passando de 90, a gente pode trabalhar com 20, mas isso, como eu estou falando, não é uma regra, é uma sugestão. Mas fica realmente a critério da farmácia, apesar de que o correto, se você for seguir a risca são 20, você deve tirar 20 cápsulas como amostras, né, para fazer o peso médio. E aí eu vou falar da minha prática, tá? E eu sei que é prática de muito cliente, de muito aluno, 20 fica bem complicado. Então, está muito corrido. Oi? Quem trabalha com o processador estatístico vai variar muito como você... porque o processador já é mais complicado ter essa variação, né? Porque durante o dia, né, na farmácia, são manipuladas várias formulações em quantidades mais diversas, né? Então, né, você programa ali para 10, né? Fica 10. Você programa para 20, fica 20. Aí você realmente tem que estabelecer o padrão, né? Estabelecer o padrão da sua farmácia, quem trabalha com processador estatístico. A não ser que você tenha dor. Assim, não. A gente vai falar sobre ferramentas, né? Mas o que é que você pode fazer? Para quem tem essa variação, né? Quem quer trabalhar com 10 e 20. Uma farmácia maior que tem muita escala, inclusive só um não é o suficiente. Tem que ter mais. Então, tem um programado só para 20 e um só para 10. Farmácia de pequeno porte, que tem um volume menor de produção, trabalha com 10. Adota os 10. Mas quanto maior a amostragem, claro, mais preciso. Confiança você tem. Exatamente. Total. Então, eu queria debater aqui com vocês sobre os parâmetros que a gente deve analisar. Trouxe aqui essa fichinha, na realidade vou colocar aqui na tela para vocês, onde nós temos uma amostragem, o peso individual de cada cápsula, né? Esse peso, inclusive, é considerado, a gente coloca o programa, a cápsula vazia, né? Para o processador considerar. E esse peso é considerando o peso com a cápsula, né? Então, quando você... cada item aqui, né? Cada item aqui, você adiciona... o quê? O que é que significa esse peso de cada número desse? Número 1 significa que eu adicionei uma cápsula na balança e aquele peso é referente ao peso da cápsula
do recipiente e do ativo. Pois é, essa parte é muito importante, como a gente já citou, pessoal, é uma dúvida bem comum nos nossos cursos, né? No nosso curso, porque o peso você tem que fazer o cálculo, como a Alana falou, ativo, recipiente, mas cápsula vazia. Quer dizer, quando você vai começar a utilizar o processador estatístico, né, ele já tem, né, na configuração dele, você já configura qual é o peso da sua cápsula 0, 0, 0 e 1, etc. Né, você coloca o número da requisição e o sistema também já dá o valor do ativo mais recipiente em uma cápsula. Então, esse somatório é que é o considerado peso teórico. Então, conforme você vê aqui, nós temos o peso de 10 cápsulas. O que é esse peso de 10 cápsulas? É quando eu adiciono, eu pego uma amostra, é importante frisar que essa amostra essas cápsulas você deve pegar de vários pontos diferentes do tabuleiro, e isso se aplica para todas as formas farmacêuticas. Então, a partir daí, pego essa amostra, faço essa amostragem e peso uma a uma as cápsulas, uma a uma. Então, a partir daí, no peso 1, né, a cápsula 1, ela vai ter 131 gramas. Isso significa que, somando o peso da cápsula, o peso do recipiente, do ativo, dá 131 gramas. 131 gramas, né? Ou 131 miligramas. No caso, balança pesa em gramas. Vou para a cápsula 2, deu 0,124 gramas, né? E assim por diante. O peso médio é o somatório de do peso de todas as cápsulas dividido pelo número de cápsulas. No caso, nós temos aí 10 cápsulas. É justamente o que ele aponta aqui, no peso médio, tá? Agora, um ponto que você deve considerar também é o peso teórico, certo? Que é partindo do pressuposto da quantidade real, né? A quantidade que você pesou de ativo, quantidade que você pesou de recipiente e o peso da cápsula. Então, por que o peso médio está inferior ao peso teórico? Possivelmente teve uma perda aí considerável, né? Do conteúdo. Tá? Porque, considerando, se você for pegar a ficha de pesagem, era para dar mais próximo possível de 0,130, certo? Mas a ideia aqui é você saber o que é que você deve avaliar. Você deve avaliar o peso médio, o peso teórico, que o peso médio é o peso real, somando todas as suas cápsulas, dividido por 10, vai dar o peso médio, que é o peso real. E aí você tem que comparar com o peso teórico, né? Aqui eu tenho um dado do rendimento, que é a razão do peso real que você tem ali, dividido pelo peso teórico. Por exemplo, eu pesei o total, somando cápsula vazia, cápsula com conteúdo ativo, recipiente, dá 100, para dar um total de 0,100 gramas, só para você entender. E na prática, quando eu somo tudo e divido, dá 0,80. Isso significa que meu rendimento foi só de 80%. Tem alguma coisa errada aí. Teve perda no processo, certo? Então, é importante você avaliar também a cápsula de maior peso, né? A cápsula mais pesada, ou peso máximo, e o peso mínimo, coeficiente padrão, desvio padrão e coeficiente de variação. No caso, nós temos aí o desvio padrão relativo, certo? Então, todos esses parâmetros é importante você avaliar, certo? Ok? Alana, só aqui um parêntese. De acordo com como a Alana falou, a Ju também falou, a gente tem que se basear, o nosso peso referência deve ser o peso teórico. O peso teórico, recipiente, digamos, aí é 130 miligramas, o peso teórico, né? É como se eu tivesse, um exemplo aqui, né? 60 miligramas do ativo, 30 de recipiente e 40 da cápsula vazia. Então, eu realmente tenho que colocar 60 de recipiente. Eu realmente tenho que colocar 60 de ativo. Eu realmente tenho que colocar 30 do recipiente. E esse recipiente, esse 30, ele tem que estar lá na minha ficha de pesagem. E a ficha de pesagem tem que bater. Então, isso, para bater, eu já pego o link com quem? Com a densidade.
Né? Então, se minha densidade estiver desajustada, eu não vou usar 30, eu vou usar 35, eu vou usar 40, eu vou usar 25. Então, isso já vai dar diferença no peso teórico. E a cápsula. Então, a minha cápsula, se ela tem 40 miligramas, se está no meu sistema que ela tem 40 miligramas, ela realmente deve ter. Então, para isso, eu tenho que fazer um controle de qualidade das cápsulas vazias também. Para saber, será que se eu trocando de fornecedor, ela vai passar de 40 para 45? Pode dar divergência. Isso pode dar divergência. Então, a gente a nossa referência é o peso teórico. Outro ponto importante, muitos alunos, eles relatam assim, Érica, mas o meu peso teórico são as 3 primeiras cápsulas dividido por... Não, teve um aluno que relatou, 3 primeiras cápsulas dividido por 3. Ou então, é a primeira cápsula. Aqui, se eu pego a primeira cápsula, coincidentemente, eu quase chego nesse caso em específico, né? É 131 miligramas. E o peso teórico é 130. Mas aí digamos, passaria, né? Digamos que a primeira cápsula fosse 124. Olha só a diferença, né? E se realmente o peso teórico fosse a média dos 3, eu teria em torno de 125 miligramas. Então, ficaria totalmente diferente do peso teórico que realmente deve ser. Então, a gente tem que ter muito isso claro. Peso teórico, na teoria, realmente, o que é a realidade, né? E quando a gente trabalha com esse peso médio de 123, houve algum problema. Ou houve perda durante o processo, ou o sistema não... Ou sobrou pó, eu tive que... Mudei o recipiente, posso ter mudado o recipiente também, aleatoriamente, de forma que não estava na minha ficha de pesagem. Isso não necessariamente foi decorrente de uma perda, mas pode ser de um processo não bem alinhado no sistema que fez acontecer toda essa divergência em relação aos dados. Enfim, a confusão é quando o meu sistema, ele calcula algo que não está convergente com a realidade. Isso. Então, muitas vezes esse peso teórico vem no sistema, considerando o algoritmo do sistema, quantidade do ativo, quantidade de recipiente. Exatamente. Se Depois na do prática, detalhamento, lá embaixo vem dizendo, o sistema já diz o seu peso teórico. e se na prática veio ali uma quantidade de 5 gramas de recipiente, eu peso 6, aí já vai dar divergência. O peso teórico calculado pelo sistema vai dar diferente do meu peso teórico. Exatamente. Então, é o que a gente sempre fala, né? Tem vários clientes, né? Que a gente presta consultoria também, abertura de farmácia e tudo, que pergunta qual o sistema melhor e tal, que fala do sistema. Agora, pessoal, a gente sempre frisa. Pode ser, você pode ficar um mês para escolher o sistema, o melhor sistema. Tem que ser alimentado corretamente. Né? O que a gente pega é ficha de pesagem, sem todas as informações, ou então você muda o fornecedor, até de lote para lote. Você não mudou o fornecedor, mas é outro lote. A importância de você fazer o seu controle de qualidade interno, alimentar os dados daquele lote, porque tudo reflete... Tudo parte da base. Qual é a base? Alimentar o sistema da forma correta, fazer as densidades, né? Aplicar e alimentar o sistema com a densidade real do recipiente ativo. Importantíssima essa questão. E assim, né, como eu citei, quando eu iniciei, eu também não trabalhei com o processador estatístico, então, não tem processador estatístico, como é que eu vou fazer todos esses cálculos, né? Você, né, o cálculo, você tem ali o seu peso teórico e você vai pegar um a um, mesmo 10 ou 20 cápsulas e pesar e, né, tem as referências, né, que até a gente vai falar ainda das referências farmacopeicas, né, do limite aceitável, ou faz na planilha, né? A gente até tem aqui o modelo da planilha, da Alana, a planilha no Excel, ou até, no meu caso, era à mão mesmo, cada ficha de pesagem a gente colocava um a um ali o peso das 10 cápsulas e a média para comparar, né? A vigilância aceitava, né? Aceita dessa maneira. O importante é que faça, né? Um teste que realmente não pode deixar de ser feito. Vamos só falar aqui como você pode fazer esse teste, né? Que é um teste, na realidade, um controle de processo, peso médio. Obrigatório pela RDC. Obrigatório, e sim, você tem que fazer ficha de pesagem para ficha de pesagem. Por incrível que pareça, já teve aluno que perguntou, eu faço quando dá tempo, não foi? Que eu faço de vez em quando, a gente já teve caso de aluno que perguntou, e tem que fazer de tudo?
Pensava que era só uma amostragem assim, do número de do formas, dia, né? Em um dia fazer, né? E uma esse é um vez. desafio do farmacêutico, por isso que é muito importante o farmacêutico ele dominar a manipulação, para ele ter segurança sobre a tomada de decisão. Então, imagina uma situação. Eu chego em uma farmácia, no caso, né? Foi uma experiência minha. Eu chego em uma farmácia, né? Que era uma farmácia que estava iniciando ainda e tudo mais. Mas não se fazia o peso médio. Eu ia me acomodar com aquilo se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse conhecimento sobre o peso médio, sobre a legislação, possivelmente eu iria deixar passar. Então, o que acontece é que os profissionais, eles se acomodam, eles chegam em uma farmácia, eu estou me referindo à farmácia, mas isso vale para tudo, inclusive para a indústria de suplementos, indústrias farmacêuticas, né? Indústria, não, todo é geral, né? Essa é uma dificuldade geral, né? E aí eu chego em uma empresa que tem esse processo, não, sei lá, só faz de alguns ou não faz? Não. Você tem autonomia, você como farmacêutico, você tem autonomia para fazer o que tem que ser feito, né? Para trabalhar de forma mais segura, para entregar mais qualidade. Né? Isso é muito importante. Você não pode se acomodar aos processos que já existem em uma farmácia que você está chegando, por exemplo. Aquela farmácia faz só com algumas, muda. Faz, tem que ser feito. Claro que tem que fazer, né? Tem que conversar com os gestores, né? Explicar, não é simplesmente chegar e impor, tem que fazer o peso médio. Aí a galera vai, né? Não, tem que explicar, tem que ter uma conscientização, né? Tem que saber falar também, mostrar os benefícios que isso vai trazer para a farmácia, porque acaba que é um tempo a mais que vai ser levado para fazer aquilo, né? É um processo a mais que a farmácia vai ter que fazer, mas isso é em prol da qualidade e também a farmácia deve atender ao que é exigido em legislação. Dependendo, né, do seu volume, às vezes é uma pessoa a mais ou até mais de uma, né? Igual a gente pega, às vezes, laboratórios grandes, né? Laboratório de grandes redes, né? Tem mais de uma pessoa no peso médio, né? Tem o setor só do peso médio. E assim, pessoal, independente de ser obrigatório ou não, é um parâmetro de qualidade, né? Como a Érica falou agora. Então, como foi dito, né? Seu rendimento foi 94,85, provavelmente houve perda de pó. Por quê? É o manipulador novato que ainda está errando? É o seu tabuleiro que está torto? Porque, o tabuleiro também tem uma vida útil, né? Quer dizer, o tabuleiro um pouco empenado já tem um problema aqui no peso médio. É uma forma da gente otimizar os processos. Né? É uma forma de você ver como, né? Ser visto como estão os manipuladores. Só está falando peso médio geralmente naquele manipulador. Será que não vale a pena parar, fazer um treinamento com ele, tentar ver, né, se ele está tendo alguma dificuldade, né? Assim, é importante porque o desvio padrão relativo, que o coeficiente de variação está 4%. 4% é o limite. Então, será realmente que esse processo está bom? Está dentro, está no limite. Mas será que a farmácia tem que aceitar e simplesmente deixar isso passar? Né? Porque no momento que eu tenho uma perda, pode ter havido uma perda de pó. Eu não perco só o recipiente, eu perco o ativo também. Então, tudo isso impacta totalmente a qualidade do produto. Né? Vamos falar agora sobre como a farmácia pode fazer esse peso médio. Ela pode fazer manualmente, anotando o peso. No meu caso, lá na filial, eu colocava a estagiária para extrair 10 unidades, anotar o peso e eu criei uma fichinha e ela alimentava na planilha. Ela imprimia, eu avaliava e a ficha de manipulação, anexava a ficha de pesagem e a ordem de manipulação, o produto só era liberado quando eu dava ok, quando eu avaliava esse peso médio. Né? Uma farmácia pequena, que não tinha tanta estrutura, e eu super tinha esse controle, né? Controladora como eu sou. Mas né, vale a pena. No meu caso, eu não cheguei a trabalhar assim com uma planilha, né? A gente, né, ou na frente mesmo da ficha, ou no verso da ficha de pesagem, era anotado mesmo, um a um, né? Por exemplo, peso teórico tal, a gente já calculava aqui, né? Na calculadora mesmo, né? A porcentagem para menos, a porcentagem para mais, que a gente vai falar ainda, né?
e já colocava o limite aceitável, pesava as 10, né? E no final assinava. Né? Então era manualmente. Essa é né? uma forma, né? Manual. Outra forma. Outra forma é através do sistema que a farmácia usa. Alguns têm essa possibilidade de você colocar o peso e ele dá esses parâmetros. E também pelo microprocessador estatístico, né? Que é a forma mais rápida. Que é esse daqui, que está na tua tela. Isso. Esse é o da GAK, se eu não estou enganada. GAK tem. Existem balanças, né, que tem essa função do processador estatístico, e aí você só adquire acopla a impressora. Então, assim, tem muitas formas de fazer o peso médio e avaliar também, né, outros parâmetros estatísticos, como desvio padrão e coeficiente de variação. Eu usava a planilha justamente para avaliar também desvio padrão e coeficiente de variação. Que já é uma vantagem em relação ao método que eu utilizava, porque a gente só podia verificar o peso. A variação mesmo, né? do peso em relação ao peso médio. A planilha, né? A Érica conhece, nossos alunos conhecem, né? A planilha já mostra o gráfico, já mostra toda essa variação à medida que a gente vai alimentando, como é uma tabela no Excel já com os filtros, né? Vai surgindo, né, os dados, ele vai calculando automaticamente, já dá o desvio e o coeficiente. Total. Agora vamos falar de até quanto, né, é permitido liberar a polêmica, né? Bora lá. Porque, pessoal, eu vou até colocar aqui na tela uma tabelinha antes da gente começar, a gente estava debatendo sobre isso, né, Érica? Que, né, tem os limites da farmacopeia, né, se você tiver, né, o seu resultado for dentro do limite de variação. Tem esses limites de variação estabelecidos, né, de 10% e 7,5%, mas, assim, eu particularmente acho um limite aceitável alto. Né? Quando a gente trabalha com as cápsulas com até 300 miligramas, segundo a farmacopeia, essa variação ela pode ser de 10%, né? 10% para mais ou 10% para menos. Ou seja, se eu tenho um peso até 300, menos que 300, se eu tenho um peso médio de 100, no máximo 110 e no mínimo 90 miligramas. Mas muito assim, alto. eu acho muito alto, porque dependendo do ativo, né? Você tem que ter aquele ativo X. 100 miligramas. Aí o 90, 91 é aceitável, do mesmo jeito que o 109, 110. Então, se você tiver, né, uma grande parte das cápsulas em cada ponto, passou, né? Mas, né, dependendo do ativo, eu acho uma diferença significativa. E acima de 300 miligramas, 7,5, né? Então, a gente acha assim, lógico, tem como, não é uma... Mas o que a gente sugere é que trabalhe com pelo menos 7,5, né? Não, esses 10%, a gente considera 10, 7,5, em vez de considerar 7,5, 5. Sim. Né? Porque, pessoal, imagina a seguinte situação. Digamos que teu peso médio dê 100. E a variação em torno desse peso médio seja... digamos que você tem uma cápsula aí de 110 miligramas e outra de 90 miligramas, tá? Digamos que o peso médio e o peso teórico é 100, né? Vamos considerar os dois aí bem compatíveis. E teu ativo, a concentração dele é de, vamos colocar, 10 miligramas. Se o teu peso é uma cápsula de 90 miligramas, a chance de tu ter só 8 ou 9 miligramas daquele ativo nessa cápsula é alta, porque a variação, teu peso mínimo está muito baixo, 90 miligramas. Era para ser 100. Você tirou aí, né? Não você tirou, mas você perdeu ali 10 miligramas do conteúdo total. Isso significa muito. Então, a chance de você ter aí uma quantidade de ativo menor do que a especificação, né, a dose permitida, né, é alta. Então, a chance do paciente tomar aí uma sobredose, né, uma sobredose, né? Então, isso a margem é muito alta, né? Então, Alana, eu considero no máximo 5%. Agora, tem que ter cuidado, porque se você reduz muito, você vai ter
e você tinha uma margem muito alta e reduz para 5, né, de forma muito radical, vai ter um monte de reprovação, possivelmente. Né? Então, que foi até um caso de uma aluna que me relatou. Então, vai reduzindo gradualmente, né? A minha sugestão é essa, vai reduzindo gradualmente e você vai ajustando os processos até chegar aos 100%. Eu nos nossos clientes, é o que eu passo para os nossos alunos e o que eu fazia na minha prática, era 5%. E quem não quer ajustar, pelo menos fique em alerta, né? Se chega nos 7,5%, se chega nos 10%, você tem que tomar realmente providências para que, por mais que você aceite, porque nada impede legalmente, né, de você aceitar, mas que você adote procedimentos corretivos para que aquilo não seja uma rotina para a farmácia. Não seja uma rotina sempre tu trabalhar com esses 10%. Não, e lembrando também que quando você estabelecer, né, você é o farmacêutico, RT, o farmacêutico proprietário, né, é estabelecido o seu padrão. Vou usar 5% para tudo, então vou seguir realmente as especificações da farmacopeia, né, você detalhar no seu POP, fazer o treinamento, né, que aquele é o seu padrão, né, se trabalhar com processador estatístico, informar corretamente o processador estatístico, né, tudo isso é importante. Total. Outro ponto que é importante frisar é o coeficiente de variação. Eu considero, no máximo, 4%. É o limite. Na realidade, dependendo da farmácia, 3%. Tá? Então, o coeficiente de variação é um outro parâmetro que você deve frisar. O coeficiente de variação é o desvio padrão relativo. Então, é um número estatístico, que é dado em percentual, da divergência que houve entre esses pontos. Então, se a gente pegar esse caso aqui, eu tenho um peso máximo de 131 miligramas e eu tenho um mínimo de 117, olha só a variação enorme que eu tive entre os extremos, né? E ainda assim, o meu coeficiente de variação está dando 4, por isso que a gente tem que ligar o alerta, né? Você pode aceitar até 4, mas ligando o alerta, isso não tá bacana, isso não tá legal ter essa diferença tão grande, né? Engraçado, se nós fôssemos seguir os parâmetros da farmacopeia, né, seria aprovado, né, porque eu tenho aí um peso mínimo de 10%, um peso máximo de 1% e um coeficiente de variação de 4%. E o processador estatístico já informa, lá embaixo já tem, né, conforme. Já sai conforme. Agora, a dica que eu dou é, se o teu processo ele não está bem implementado, eu nem sigo à risca o resultado do processador estatístico ou do sistema, né? Aí é importante frisar. Por isso que é importante, né, entender o que é a importância para passar para a equipe, né? Porque assim, né, você farmacêutico, né, não é a gente que está lá, a gente está supervisionando, mas eles têm que ter uma noção, né? Como você falou, 4, 3, 4, 5, 4, né? Para já alertar, né, o farmacêutico. Você, como farmacêutico, lá na farmácia, por exemplo, né? De vez em quando, né, vem a ficha de pesagem para a conferência final. Então, você já ir olhar, né? Porque esses dados que saem do processador estatístico são grampeados na ficha de pesagem. Então, chegando ali em você, farmacêutico, você olhar, o ideal é que a assinatura final seja do farmacêutico que fez a liberação, entendeu? Para você estar o processo na sua farmácia. Interessante. Então, assim, na prática, assim, daria conforme? Daria, mas eu não liberaria. Por quê? Porque eu tenho uma diferença de peso teórico. O meu rendimento deu baixo, a variação está dentro, 10%? Está dentro? Tá. Mas uma lacuna muito grande, eu tenho de a cápsula de menor peso tem 117, a outra 131, né? Enfim. Então, a divergência em relação ao peso também está, ao meu ver, muito alta. Então, a chance de você enviar essa cápsula, esse produto para o laboratório para fazer o teor, né? Para fazer o teste de uniformidade de conteúdo e dar não conforme é altíssimo, né? De ter uma dose menor do que a esperada, né? Do tratamento. Dependendo do ativo, é umas
diferença significativa. Não, aí eu me lembrei, Érica, que sempre nessa hora tem algum aluno que pergunta, sim, e eu faço o quê nesse caso aí? Importante, né? O que fazer uma vez que dá não conforme. Uma vez que dá não conforme. Eu já desprezo, eu repito, né? Refaço, né? Os 120 capos daquele cliente, refaço tudo, o que fazer? Lembra que sempre tem alguém que pergunta. Tem alguém. Assim, o que tem que ser feito inevitavelmente, isso teoricamente dá para aceitar. Dá para aceitar. Agora tem que ver qual a rigorosidade que você vai ter em relação a isso. Mas, de qualquer forma, tem que ser feita uma investigação do teu processo. Por que está daquele jeito? É alguma medida corretiva, por que está desse jeito, como a Ju falou, né? Pode ser a tua encapsuladora que esteja com algum problema, pode ser a tua densidade que não esteja bem abastecida. Mesmo né? Ali na hora do tabuleiro, do seu manipulador. Porque aparentemente as cápsulas estão cheias, mas às vezes um processo na mistura, né? Tem ali uns grãos. Se você não homogeneizar bem, triturar qualquer grão que tem aglomerado, vai ocupar, né? mais espaço, vai formar uns espaços vazios, né? Aí já dá divergência aí no foi peso. Boa essa lembrança da Alana, né? Porque assim, eu tinha citado só o processo mesmo de encapsulamento, mas a sua falha, de repente, pode estar lá no pesador. A mistura, na homogenização dos E outra coisa, assim, sempre eu tenho um manipulador específico, e sempre está acontecendo isso com ele. Então, por isso que é bom a gente ir observando, fazer essa análise mais criteriosa, né? Porque se eu tenho três manipuladores que trabalham com cápsula, e só está acontecendo isso com um, os outros eu consigo 2,5, 3, então tem que fazer um treinamento específico com ele. Total. Primeiro passo, deu não conforme, deu fora da faixa de especificação, o peso deu fora da faixa de especificação, refaz o processo. Deu ok, ótimo. Mas é importante você registrar, fazer um registro de não conformidade e investigar para prevenir a recorrência daquele problema. E essa questão de liberar ou não, seguindo as especificações da farmacopeia, também é muito relativo, né? Por exemplo, se for um suplemento, né? Se dependendo do que você está manipulando, a rigorosidade pode ser menor. Agora, um minoxidil de uso oral, jamais, antibiótico, né? Onde eu tenho aí uma janela super estreita, antibióticos, psicotrópico, aí você tem que ser muito mais rigoroso, né? Até para garantir a segurança do paciente e, claro, entregar o tratamento com excelência na qualidade, né? É diferente quando eu pego um fitoterápico. Vamos pegar os citrusaurantes. Digamos que a gente trabalhe com um parâmetro de 100 miligramas do ativo. De 100 para 105 ou 95 miligramas, está dentro da faixa? Tá. Essa variação vai influenciar no meu tratamento? Dificilmente. Agora, se eu tenho um ativo de uma fluoxetina de 10 miligramas, a variação tá 11, 12. 11. Né? A concentração máxima. Detalhe, pessoal, peso médio não vai me dar precisão do teor do ativo na prática, tá? Ele vai me dar a variação sobre o conteúdo, ativo mais recipiente, tá? Só reforçando o que eu falei, o que a gente está debatendo aqui desde o início. Mas se a minha variação está muito alta, a probabilidade dessa fluoxetina ficar numa concentração 11, concentração 12, concentração 8 é considerável. Então, por isso que eu devo ter uma maior rigorosidade no peso médio. Eu acho que deu para a gente fazer um fechamento, uma conclusão bacana. E assim, né, deixar claro, né, para quem não conhecia, né, não sabia da importância, né, a importância que ele tem, e sempre, né, eu gosto de frisar, independente, né, do que é obrigatório e do que não é, né, a gente lida com saúde, tem que prezar pela qualidade, né, porque às vezes a gente vê que até mesmo para economizar alguma coisa assim, não vamos fazer, né, faltou manipulador, você está num dia corrido, de repente no início do mês,
está atrasado o seu laboratório, que a gente sabe que isso acontece. Aí, geralmente, quem não tem o conhecimento, que não sabe realmente a importância, né? A tendência é pensar, vamos então não fazer o peso médio de tudo, ou não fazer peso médio, a pessoa do peso médio vai também para encapsular, né? Então, assim, é um setor que às vezes não é dado a importância que ele tem, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, né, o farmacêutico sabendo da importância, passando essa importância, né? Você que farmacêutico não é proprietário, passando essa importância para o seu gestor, e principalmente mostrando a importância daquele procedimento, porque o que a gente vê é que quando aquele manipulador que de repente tem que ir para o peso médio, vou para o peso médio, né? Que é aquele cabalinho mesmo, né? Quem trabalha no processador, Bem pesa de 1 a 1, né? né? Tem farmácia que coloca até o estagiário para ir para o peso médio, né? Mas, assim, pessoal, é importante, né? Eu acho que um grande objetivo da gente aqui, né? Se vocês conseguirem entender a importância, a necessidade, né? A gente já conseguiu atingir o objetivo. Total. E, assim, mais uma vez, só reforçando o que a Ju e a Alana falaram, é o básico que tua farmácia deve fazer para poder atestar uma qualidade do produto, né? Então, assim, lógico, a gente quer otimizar os nossos processos, otimização de processo, a redução de tempo, de tempo, né? Redução de custos, mas o peso médio ele não tem que ser encarado como uma sobrecarga para a farmácia, né? É algo totalmente dentro do processo, que vai trazer retorno, que vai trazer qualidade e o mais importante, vai atender o que teu paciente o que o teu cliente deve receber. E é isso. E pelo contrário, né, Érica? O peso médio, fazer esse controle de processo, na realidade, ele vai impactar totalmente na redução de retrabalho, que foi o caso lá quando eu falei lá no início, né? Eu fiz um estudo, estava havendo muito retrabalho, por quê? Porque chegava um momento que as cápsulas ficavam com o peso abaixo da especificação. Aí o que é que as meninas faziam? Os técnicos retrabalho, retirava tudo das cápsulas para fazer o processo. A partir do momento que eu implementei o peso médio, identifiquei o problema e implementei a ação de melhoria, esse problema não ficou recorrente, a produtividade aumentou muito e fez toda a diferença no processo. Então, você tem que encarar o peso médio como uma excelente ferramenta para otimizar a tua produtividade, entregar um produto com maior qualidade e otimizar o teu processo. E outra coisa, ele também serve de termômetro, né? Se o peso médio está errado, será que minha densidade está errada? Então, ele é um termômetro de que pode estar havendo vários erros. Por isso que a palavra que você usou agora há pouco foi ótima, né? Uma investigação. Realmente, quando começa a acontecer, né, esse tipo de divergência ali no peso médio, no coeficiente de variação, a gente tem que fazer uma investigação. Mesmo para descobrir a causa. Total. Então, meninas, queria agradecer, né, a participação de vocês. Tô amando esse bate-papo, né? A Érica e a sempre. Muito bom, muito enriquecedor, que é um grande, inclusive, aprendizado para a gente também, né? Tá discutindo. Um assunto que a gente ama, então flui muito. Total. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? No nosso segmento de consultoria, de cursos. A Ju em breve vai estar lançando, né, um curso sobre gestão da qualidade. Até lá, vai consumindo aqui nossos conteúdos. A partir de hoje, nós teremos, de hoje, terça-feira, né? Teremos lives diárias aqui por 2 semanas, então vai ser muito bacana, vai ser o Esquenta para a Jornada da Manipulação Magistral, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar, vou te mostrar como dominar a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos em 90 dias, mesmo que você tenha 0 experiência. Então vem comigo, se inscreve aqui no canal, ativa aqui o sininho para você ser notificado para todas essas aulas. E eu te espero no nosso próximo ABcast. Até lá! Até!